Olá, aqui é a Larissa e a Luciana, e nós vamos falar um pouco sobre o tema que nós escolhemos para esse primeiro trabalho de fundamentos da computação. E o tema que a gente escolheu está relacionado com a máquina analítica, e que foi desenvolvida por Charles Babbage. Antes de falar um pouco sobre o desenvolvimento dessa máquina, nós vamos falar também sobre a trajetória de Charles. Então vamos lá. Ele foi um matemático inglês que nasceu em 1792 e faleceu em 1871. É considerado o precursor dos modernos computadores. Era muito inteligente e conquistou uma carreira de muito sucesso como professor de matemática da Universidade de Cambridge. Apresentou também o projeto da sua primeira grande máquina no ano de 1822, chamada de máquina diferencial. Graças a essa invenção, em 1823, recebeu o financiamento do governo britânico para construir um dispositivo capaz de resolver qualquer tipo de cálculo, contanto que fosse devidamente programado para isso. A sua invenção mais ambiciosa viria um dia a ser o nosso conhecido computador. Vale também dizer que o ancestral dos computadores de hoje foi batizado de máquina analítica. Também é de grande importância falar que ele recebeu uma grande ajuda, que foi a ajuda de Augusta Ada Byron, conhecida como Condessa de Lovelace. Em 1840, ela conheceu os estudos de Babbage e começou a ajudar ele em suas pesquisas, principalmente na tradução dos documentos do francês para o inglês. Ela também criou os primeiros fundamentos de programação e desenvolveu vários programas. O mais famoso entre eles era capaz de calcular a sequência numérica de Bernoulli. Logo, podemos afirmar que o primeiro programador da história foi uma programadora. Isso vale de muito incentivo para todas as mulheres que estão cursando o curso de Sistemas de Informação. Em 1974, o Ministério da Defesa americano criou uma linguagem de programação chamada Ada, em própria homenagem para a Condessa. Mas, voltando a Babbage, vale dizer que ele veio a falecer em 1871, muitos anos antes de poder ver o seu invento ser concretizado, já que na sua época a tecnologia não permitiu que a máquina analítica fosse construída. Porém, isso não impediu com que Charles Babbage fosse considerado um inventor à frente no seu tempo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a máquina analítica. Só que antes de falar dela, preciso falar da máquina antecessora dela, que é a máquina diferencial. A máquina diferencial foi idealizada em 1820 por Babbage. O objetivo dessa máquina era calcular e deixar escrito tabelas matemáticas. E todo o cálculo da máquina diferencial era baseada na adição. A grande vantagem da máquina residia no fato de que cada resultado se baseava no anterior. A engenharia da época não permitia a construção em escala real da máquina que Babbage projetara, e apesar dele ter dedicado anos à construção das ferramentas e mecânicas necessárias, não fez mais do que um protótipo, e ainda assim capaz de trabalhar com 6 dígitos a uma velocidade constante. Em 1833, Babbage abandonou a ideia da máquina diferencial e começou a máquina analítica. Até então, a máquina diferencial limitava-se apenas a operações matemáticas, com base em números inseridos em determinadas sequências, e a máquina analítica não era apenas automática, mas também de uso geral. A ideia dessa máquina surgiu da necessidade de se realizar automaticamente tabelas de logaritmos e funções trigonométricas. A máquina, quando construída, seguiria instruções programadas e seria mesmo capaz de optar entre instruções diferentes, baseando-se nos resultados das operações anteriores. Tanto os dados como as instruções eram introduzidas por meio de cartões perfurados e saíam impressos automaticamente. No entanto, a máquina não foi construída e apenas uma pequena parte dela foi montada em 1871, que foi o ano que Babbage morreu. A máquina, de certa forma, ela é similar aos computadores atuais, pois dispunha de programa, memória, unidade de controle e periféricos de saída. Ou seja, gente, a importância dessa máquina, ela não pode ser
desresponsabilizada, né? Vamos dizer assim. Ela não pode ser desclassificada. Por conta que, por mais que essa máquina não tenha sido totalmente construída, ela praticamente foi a base para os computadores hoje existentes. Então, ou seja, a importância dela realmente é verídica. Então é isso, o nosso trabalho foi esse, um pouco sobre a história da máquina analítica, máquina diferencial e um pouco também da trajetória de Charles Babbage. E eu espero que gostem. E é isso, muito obrigada. Até mais.